Boa tarde. Então, como apresentado aí, a temática da minha pesquisa, do meu trabalho é a indústria cultural na formação do gosto musical de alunos do ensino médio. Desde já agradecer à banca pelo acompanhamento no meu trabalho. Então, iniciando, a escolha por esse tema surgiu em determinadas disciplinas aqui, onde foi abordado o tema da indústria cultural, e todo esse princípio dela de atuação, de produção e de mercado, de ganho de mercado com a venda de produtos culturais. E Oliveira e Zengo, 2014, abordam que Theodor Adorno e Max Horkheimer, lá em 42, na Escola de Frankfurt, foram os expoentes principais que criaram, que determinaram essa nomenclatura de indústria cultural, porque aborda toda essa temática de cultura para as massas. Então, é normal ter essa associação de indústria de massa, cultura de massa, são sinônimos e se aplicam na mesma determinação aí. E a indústria cultural ela não tem delimitação de atuação, de ser para um, para o outro, ela aborda no geral. E se tratando do aspecto musical e do ensino, que é a nossa área, em contato em estágio e outras situações, percebeu-se aí que os alunos do ensino médio eles têm uma predileção por conteúdos abordados e difundidos pela indústria cultural. Então, essa relação de consumo da cultura de massa, desse jovem estudante consumidor de seu material, foi o que definiu essa pesquisa para que a gente chegasse ao resultado através da problemática do questionamento, de que maneira a indústria cultural influencia na construção dos gostos musicais de alunos do ensino médio. A palavra gostos ela vem de paladar, de consumir, mas em relação à música, o consumo cultural, ela vem de predileção, de preferências, como a gente já tem abordado. Então, os teóricos que a gente abordou para a resolução dessa pesquisa, tem três fatores aí que norteiam, que são os pilares de organização da indústria cultural. O primeiro deles é a padronização. Então, o que é? Adorno e Horkheimer, lá em 47, eles colocam, o fato de milhões de pessoas participam dessa indústria imporia métodos de reprodução e se torna inevitável a disseminação de bens padronizados. Então, o sucesso dessa indústria, no que diz respeito à padronização, ela trabalha com todo o contexto numa forma. Essa forma que tem que ser necessária para que haja o sucesso e, consequentemente, a venda e o lucro dos bens materiais. Magalhães e Santos, 2012, colocam que as investidas da indústria cultural não têm por intuito excluir os homens, e sim de abarcar. Então, o casamento aí é o seguinte, se eu tenho um maior número de pessoas, eu consigo abarcar o maior número de pessoas, eu vou vender mais, eu vou lucrar mais. Então, esse é o ponto principal. A indústria cultural ela não exclui, ela precisa atingir o maior número de pessoas, ela precisa ter o alcance maior e também para que os seus produtos eles tenham sucesso e eles possam ser difundidos e vendendo com isso, lucrando cada vez mais. O segundo pilar é a incorporação de bens materiais. Então, Abreu 2009 coloca que a história mostra como a afirmação das atividades fonográficas enquanto campo industrial e cultural decorre da luta por recursos de natureza diversa e pela negociação de variadas convenções. A indústria cultural, como já foi colocado anteriormente, ela não exclui, ela traz mais coisas para ela. A incorporação de bens culturais, lógico, é um fator principal que ela utiliza. Ela traz para si todos os bens, todos os meios de produção, os artistas, produtoras, gravadoras, e para que coloquem isso em serviço e que possam trabalhar em conjunto para ter o sucesso maior, sucesso econômico e financeiro, no caso, que é o principal fator que a indústria busca. E o terceiro pilar é a repetição, que norteia tudo isso aí. Milão, 2014, coloca: os tantos domínios de produtos provenientes da cultura usaram da técnica da repetição. Todos os meios, mesmo que distintos, começaram a ser administrados em conjunto e passaram a trocar características.
Então, é comum a gente dizer mercado fonográfico, indústria cultural, indústria de massa. Cada meio aí, ele tem sua individualidade, né? Por isso que a indústria cultural ela é o todo. Porém, como se utiliza todos os meios e todas as... Deixa eu respirar. Todos os meios e todas as estruturas para que trabalhem em conjunto, acaba que elas trocam características e sendo colocadas como idênticas ou uma representando a outra. E no caso da repetição, se tratando de música, é o conteúdo sendo difundido e jogado ao mesmo tempo e repetido toda hora. Então, para que esse conteúdo seja aceito, para que esse conteúdo tenha a vendabilidade, ele precisa estar sendo idealizado. E como é que ela faz isso? Colocando isso, repetindo. No caso dos meios, em todos os meios. Não pode na televisão passar uma coisa, na rádio outra, na internet outra, no celular está tocando outra. Então, tem que ser ao mesmo tempo e repetitivamente, até que seja adotado e conduzido pelos consumidores, que aí já não é ouvinte, né? Ele consome. A palavra consumidor é muito atrelada aí. Na metodologia, então, em relação ao projeto original, continuamos com algumas coisas e excluímos outras. Continuou como pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Gil 2002, ele fala da importância da pesquisa aplicada, né, para chegar a determinadas soluções para problemáticas existentes no processo. Então, continuamos também com o estudo de caso, né, e fala aqui, 2005, que o estudo de caso, ele ajuda, né, é um estudo empírico, e ele trabalha com fontes sociáveis, né, e também uma pequena parcela do público investigado pode ajudar na dissolução do problema, como é no nosso caso aqui. O questionário foi utilizado como instrumento de coleta de dados. Aí, em relação ao projeto original, tivemos que mudar por questões sanitárias e implicações da pandemia, que é onde não se pôde fazer entrevista estruturada, que era o mais adequado para esse tipo de trabalho. Então, mas permitiu-se, graças a Deus, pôde fazer o questionário. A amostragem foi realizada com 8 alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Diocesana São Francisco, o campo de estudo escolhido para esse estudo. Sendo 8 alunos, 4 meninas e 4 meninos, né? Atuantes no primeiro ano do ensino médio, matriculados irregulares, uma exigência para que acontecesse. Dos turnos da manhã e da tarde, sendo um aluno de cada turma. Também houve a mudança aí, porque era o ensino médio. O trabalho fala de alunos do ensino médio, todo mundo sabe que são 3 séries, mas o contato com os alunos estava praticamente restrito. O momento da pesquisa era um momento de autocontaminação e permitiu-se fazer somente com alunos do primeiro ano. Então, limitou-se aí somente a esses alunos. O questionário foi com 7 perguntas, aplicado através do Google Forms. Não foi permitido o contato físico com os alunos, pessoal, né? Então, foi aplicado pelo Google Formulários e eles responderam via online. E aí, preservando a identidade dos envolvidos, os participantes foram representados pelos números de 1 a 8, né? Um número para cada. Chegando nos dados, né? Então, a primeira pergunta quais os gêneros e estilos musicais de sua preferência, né? Para atingir o objetivo da pesquisa, que é tratar dos gêneros, como opções forró, funk, carimbó, sertanejo e outros, caso não fosse contemplado nas opções. Então, Constantino, em 2012, ele coloca que gêneros musicais são uma forma de classificar a música popular, né? E colocando aquelas predileções e aquelas afinidades que cada um tem para escolher cada gênero. Então, seguindo o aluno 6, na sua resposta, ele optou apenas pelo sertanejo, somente a escolha dele. Já os demais, aí a gente já viu o primeiro padrão, os demais colocaram aí, acompanham praticamente as mesmas tendências, citando gêneros internacionais, destacando o indie rock dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e o pop chinês e coreano, né? Apontado nas suas respostas. Então, Silva 2008, ele coloca que nesta fase, os alunos em geral, eles têm predileções por estrangeirismo, nas letras, tanto nas letras quanto na própria música, na composição das músicas. E tem um certo afastamento e negativa em relação a outros gêneros, como o erudito
a MPB gênero, né? Não a MPB brasileira gênero. Então, assim, tá bem claro aí que a gente já tem um padrão pela maioria, né? Só para citar aqui, o aluno 8, ele colocou, além dos que citaram, ele colocou um gosto pela MPB, uma variação, mas ele também acorda com os outros alunos, né? E aí, Magalhães e Santos, 2012, fala, né, que a padronização forma um público passivo e condescendente aos modismos do mercado da música. Então, nesse período que a pesquisa foi realizada, os modismos, a música da moda, são esses estilos e gêneros citados por eles. A indústria cultural está impregnando isso. Uma música coreana e chinesa totalmente avessa à nossa língua, mas que faz sucesso por aqui. Mas por quê? Conteúdo bombardeado, é uma música de fácil acesso, tem em plataforma, na rádio, na televisão. Então, esse público, ainda mais o público nessa faixa etária, ele tende a consumir mais essas músicas do momento e que estão sendo difundidas nesse atual momento. Tá? Conquistando consumidores, utilizando através de suas músicas aspectos linguísticos assimiláveis, propiciando meramente a diversão em detrimento da arte. Então, apesar de ser uma música que tem uma linguagem totalmente que eu não entendo, mas em detrimento da diversão, né, e com conteúdo assimilável por parte de quem ouve. Segunda questão, quais os tipos de música não podem faltar no seu repertório diário? O entrevistado 1, na sua colocação, colocou músicas do piseiro e universitário modão para animar o dia. Palavras do próprio aluno, né? Os entrevistados 3, 7 e 8 foram mais sucintos e colocaram internacional e animadas. E os demais, 2, 4, 5 e 6, nas suas respostas colocaram adjetivos como agitadas, animadas, contagiantes e dançantes. Então, a gente vê aí nas respostas que tem uma predileção por animação, agitação e dançante. Em consonância com a resposta anterior, a gente viu que faz parte dos gêneros que eles escolheram, da maioria, né? Então, o IEB 1940, Apud Costa, 2018, ele coloca o seguinte: quanto mais se difunde uma música, mais haverá a probabilidade de se atingir um grande público e, consequentemente, se consumirá mais aquela música, estabelecendo um padrão de gosto maior por essa música. Então, a maioria aí colocou animado, dançante, né, e agitada. Então, a predileção dele por esse tipo de música é maior, mas por quê? Como o autor coloca, né, é uma música que é muito difundida, que tem mais acesso, né, e ele vai ter uma predileção maior, ele está habituado a ouvir esse tipo de música, né? Então, por isso que nas suas respostas condizem, né, que eles um pouco são similares, seguindo o padrão, condizem que eles vão ter predileção por esse tipo de música. Vamos lá. Quais características ou detalhes em uma música? Questão 3. Quais características e detalhes em uma música que atraem o seu gosto musical? Como opções: letra, ritmo, cantor e outros, né? O participante 5 marcou todas as opções, poderia marcar várias, e acrescentou: músicas que eu nunca tinha ouvido, nada igual, batida baixinha ou às vezes a composição por inteira seja algo bem diferente. Essa característica aí é a característica do consumidor, que ele enjoa rápido daquilo que ele ouve. Ele ouviu uma coisa: não quero mais, eu preciso de algo diferente. É o consumidor que a indústria quer. Então ele vai, não, já ouvi isso aqui, não quero mais, eu quero ouvir algo. Ele citou todos os fatores, mas ele quer ouvir algo mais diferente. Ele sempre vai buscar, ele sempre vai consumir algo diferente. E aí, outro padrão: os investigados 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 responderam predominantemente nas suas colocações de letra e ritmo. Janotti Júnior, 2006, coloca: o ritmo e o andamento são essenciais quando se fala de execução musical, né, como organização musical do tempo. E Costa, 2012, Apud Costa, do 18, eles colocam temáticas que exploram acentuadamente a diversão e as relações íntimo-pessoais, estruturas internas de grande simplicidade conceitual, objetivando evitar temas confusos. Então, em consonância com as outras respostas, também eles falam. Eles preferem letra e ritmo.
Claro, se ele quer uma música agitada, ele quer uma música animada, o ritmo é importante para ele. Ele não quer uma coisa lenta. E, em consonância com o segundo autor, ele coloca aí, evitar temas confusos. Então, não precisa ser uma letra que vai me fazer pensar, que vai me fazer refletir. Eu quero animar, eu quero dançar, eu quero ter uma coisa que me faça regozijar o dia. Então, você veja que tem um padrão seguido, né? E eles colocam essas características aí em consonância, né? Então, a maioria aí acaba escolhendo e optando novamente por um tipo de música e de característica. Questão 4. Quais os recursos que utiliza para ouvir, obter e armazenar suas músicas? Os aplicativos destacados por eles: YouTube, Deezer, Spotify, App, Amazon Music. E os dispositivos: fone de ouvido, caixinha de som, celular e notebook. Então, aí, essa questão é onde pode-se dizer que eles estão mais enquadrados dentro da indústria cultural. Eles estão totalmente adaptados e dentro do contexto. Como afirma Curtu, 2011, onde ela fala que a tecnologia pode representar uma novidade de condições temporais e espaciais e se consolida como mais um veículo de comunicação de massa. Ou seja, só para terminar, a difusão das músicas midiáticas massivas não seria possível em larga escala se não fossem os avanços tecnológicos. Costa 2018. Ou seja, a tecnologia ela veio para melhorar a vida da indústria cultural. A gente antes, na década de 90, precisava emprestar um CD para gravar ou para baixar uma música. Hoje a gente compartilha essa música automaticamente pelo celular. Então, só veio a somar e ampliar a atuação da indústria. Então, por isso que todos eles estão totalmente adaptados dentro do sistema. Ele não vai usar aquilo que a gente usava 10 a 20 anos atrás. E então, dentro desse aspecto aí, essa questão ajuda a elucidar muito o quanto eles estão adaptados e influenciados aí. Uma questão bem pessoal: o seu gosto musical influencia de alguma forma no ambiente escolar que atua? Aí a gente já vê uma divisão e uma não consonância com as outras respostas. Os alunos 2, 5 e 8 disseram que não interfere de maneira alguma. O gosto musical não interfere, não influencia em nada o ambiente escolar. E aí os alunos 3, 4, 6 e 7 colocaram que sim, né, porque de vez em quando se utiliza em alguns eventos na escola, normal. Um disse que influencia pela letra, outro que influencia dependendo da música e outro que... Sétima questão: por que não a sexta questão? Os alunos na sexta questão responderam de maneira inconclusiva. Então, a maioria, 99% respondeu a questão que falava sobre o dispositivo de mídia, sobre a influência da mídia na escuta deles. Então, não se pode utilizar a questão como uma avaliação para análise de dados. Então, por isso que a gente vai mudar para a última, sétima questão. Qual a sua opinião sobre as músicas populares que fazem sucesso atualmente? Os alunos do ICIP apontam características como, nas suas respostas: depravadas, letras ruins, coisas obscenas, repetitivas e indiferentes. Então aqui, nessa primeira, os alunos do ICIP, eles são bem críticos, né? Eles ouvem tudo isso aí, mas eles sabem o que eles estão ouvindo, eu vou perceber isso. E eles colocam aí: depravadas, letras ruins, coisas obscenas, repetitivas e indiferentes. Então assim, os alunos eles têm a noção da dimensão daquilo que eles ouvem, têm noção da dimensão do que tudo isso acontece ao redor deles, através desses produtos musicais. E aí, Magalhães e Santos, em 2012, coloca que a letra não possui valor